São tantos anos de luta, na coragem de um estadista. Brizola é a força do povo, e unido começa de novo. Brizola guerreira, o povo tá com você. Brizola meu irmão, a gente está com você. Brizola guerreira, o povo tá com você. Brizola, o povo inteiro está com você. Brizola guerreira, o povo tá com você. Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Rubem Gonzalez. Vamos nos inscrevendo aí no canal, dando um cliquezinho no sininho para receber as notificações. Não vamos nos esquecer aqui, já falei, estou fazendo campanha realmente descarada, despudorada para o meu amigo Vina Guerreiro, para o Gabrielzinho do Fórum do Ceará. Tem gente falando assim, o Gabriel é muito longo, é porque ele faz live, gente. Vai lá, assiste 10 minutos, dá um puxão de orelha nele, deixa um recado e vai embora, não tem problema. E o Noé, da Voz da Legalidade, são os meus parceiros, são os meus amigos. Ontem mesmo me perguntaram, você não tem outros parceiro, não tem outros que você indique? Eu estou indicando esses porque são gente que eu meto bedelho no conteúdo deles e eles metem o bedelho no meu conteúdo. A gente troca figurinha, a gente bate papo, a gente não se conhece pessoalmente, mas viramos camarada. Ganhamos o direito um do outro e o respeito um do outro de elogiar e criticar de forma sincera, né? Normalmente a gente vai elogiar em público e criticar no privado, que é assim que a gente deve fazer com os amigos. Mas sem brincadeira, gente. Então, gente, vamos nos inscrever no nosso canal, no canal dos amigos aí. Dá uma olhada lá. Hoje, em especial, eu vi o conteúdo do Vina, tá muito bom. Né? Muito bom, muito legal. Porque hoje é dia de São Brizola. E dia de São Brizola é foda, é feriado nacional. A única coisa que eu posso falar é de Brizola. Então é Brizola que vocês vão ouvir hoje. Hoje é 22 de janeiro. Hoje é dia de São Brizola. Hoje não tem espaço para nada. Hoje quem fez análise e está fazendo muito bem feita é o Vina. O Vina Guerreiro está com 2 vídeos no ar muito bons, seguindo a nossa linha. Tem o Noé aí soltinho, tá? Tem o meu amigo Gabriel, que deve meter uma live mais tarde. E hoje é dia de falar de Leonel de Moura Brizola. Leonel de Moura Brizola é um dos maiores brasileiros da nossa história. E eu não consigo falar em Brizola sem me emocionar. Ele nasceu em Carazinho. Brizola é um nordestino, né? Um nordestino torto, porque ele nasceu no Nordeste do Rio Grande do Sul, em Carazinho. Pequena cidade, em 22 de janeiro de 1922. A história de Brizola é longa, né? Ele ficou órfão com 1 ano de idade. O seu pai foi morto na pré-revolução de 23 que teve lá, né? Pela tropa de Borges de Medeiros. A mãe dele perdeu dentro daquele contexto, imagina, né? O contexto coronelístico que havia naquela época. A mãe dele perdeu tudo, as terras, e eles foram para a cidade grande. Não sei se São Borja, não sei, não me recordo. É tudo de cabeça, é tudo de orelhada. E a mãe dele casou de novo. Ele teve 2 irmãos. E a história de Brizola é a história de muitos brasileiros. Todo mundo acha a história de Lula um libelo, né? De superação. Mas a história de Brizola não está longe disso, não. A história de Brizola é um apanhado disso tudo. Com 10 anos de idade, Brizola morava sozinho. 10 anos de idade. Meu filho tem 11 anos.
para ir na padaria ali, a gente tem que tomar conta. Com 10 anos, e era carregador de malas. Ele foi de tudo. Foi engraxate, foi ascensorista, foi de tudo. E começou a sua vida política nisso aí. Em 1947, pela primeira vez, Brizola foi eleito deputado estadual pelo PTB. Ele só teve 2 partidos na vida, o PTB e o PDT. O PDT eu conto mais para frente, como nasce o PDT. Então é o seguinte, Brizola em 45 se matricula, ou passa, né, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como engenheiro e se forma em 49. Nesse intervalo, em 47, ele se elege deputado estadual pelo PTB. Era um político em ascensão, ligado a Vargas, trabalhista já. E nesse tempo acontece, vamos dizer assim, o grande golpe de sorte assim, da vida dele, né? Que a única coisa que alguém pode acusar Brizola na sua vida, né? Um motoqueiro. Você já sabe o que eu penso deles. A única coisa que podem acusar Brizola na vida é de ter dado um golpe do baú. É a única coisa. Só se pode acusar ele disso, porque a dona Neuza Goulart, irmã do João Goulart, era rica, milionária. Então, só para você ver que tanto João Goulart quanto Brizola, eles poderiam simplesmente fazer parte da elite dominante do país, porque um já era rico, outro se elegeu deputado, se elegeu deputado federal, depois se elege prefeito, isso com intervalo de 2 anos, depois se elege governador do estado. O que eles poderiam fazer? Um vice-presidente da República, outro governador do estado. Gente, tomar café com Roberto Marinho? Mas não, esse não era Brizola. Brizola era fiel à sua ideologia, ao que ele pensava. Brizola não era um homem de esquerda. Brizola, com o tempo, se torna um homem de esquerda. Brizola era nacionalista, desenvolvimentista. Brizola tinha amor ao povo do Brasil. Coisa que é raro você ver num político hoje. Ou seja, Brizola não precisava roubar da política para ficar rico. Ou então poderia se tornar mais um ladrão nessa política, né? Mais um, menos um, já era rico. Quando casa com uma mulher rica, herdeira de uma das maiores famílias de estancieiros do Rio Grande do Sul, ricos, milionários e com poder. Brizola poderia ter se curvado ao establishment, à banca, e feito o que a FHC fez. Esqueçam de mim, esqueçam do meu passado, esqueçam do que eu falei, esqueçam do que eu escrevi. Ou então ele poderia ter feito uma carta aos gaúchos, uma carta aos brasileiros, mas Brizola nunca fez nada disso. Brizola não se curvou a nada disso. Ele, em 59, quando toma posse, monta 6 secretarias e cria um dos nossos faróis do passado, né? Na Rádio Farroupilha, ele cria um programa para dar ênfase e prestar contas ao povo do que ele estava fazendo. Inclusive o programa era às sexta-feira e tinha gente que chamava ele de lobisomem, principalmente os detratores, né? Que sexta-feira é dia do lobisomem. E lá ia Brizola prestar conta do que fez. Ele sempre foi um defensor apaixonado que todos os serviços públicos deveriam ser estatais. Ele não faz a linha da Tabata, não. Acho que a Tabata deveria pegar e se debruçar sobre o homem maior, o farol do PDT, que anda tão vilipendiado, anda tão para baixo. Tem tanta gente identitária e aproveitadora nesse partido. Um saneamento não viria mal, não, né? Ele simplesmente pegou a CEE, que era uma empresa que pertencia à Bond & Share americana,
que tinha o monopólio da distribuição elétrica de péssima qualidade no Rio Grande do Sul, chama seu grupo, manda fazer um estudo muito bem elaborado, quando vê a porra toda, manda estudar tudo, pá daqui, pá dali, pá de lá, ele vai lá e o que faz, Brizola? Brizola vai e estatiza a Bon Lancher, passa para o Estado. A mesma coisa ele fez com a empresa telefônica que pertencia à gigante ITT. Ele simplesmente vai lá e faz a mesma coisa. Levanta, não sei o quê. Comprou elas, acho que foi por um cruzeiro ou R$1, porque as concessões eram do Estado. Botou advogados de verdade, juristas de verdade, para estudar aquela matéria toda e chegou lá e estatizou as duas, telefonia e energia elétrica. Acabava assim a mamata de duas empresas exploradoras, fazendo a contramão do que se faz hoje, né? Do que o seu amigo anarcocapitalista que não tem dinheiro para pagar um gogoboy para enrabar ele, né? E os neoliberais de botequim, de playground, que também estão numa situação financeira, aqueles que ganham R$4.000 por mês e pensam que são ricos, né? Então é o seguinte, na contramão disso tudo, ele privatiza, ele estatiza ambas e ganha o amor incondicional dos Estados Unidos, né? O amor incondicional dos Estados Unidos sai, inclusive na época teve uma emenda, essa aqui eu anotei, né? Emenda Hickenlooper, que era uma emenda de intervenção dos Estados Unidos no mundo inteiro para defender as suas empresas exploradoras, tá? Mas não deu certo. Não deu certo. O governo existe um divisor de águas no Rio Grande do Sul. AB e DB, antes de Brizola e depois de Brizola. Um governador que em 4 anos de mandato fez 6.300 escolas. Mais de 6.300 escolas. Sendo que 5.900 primárias, mais de 270 escolas técnicas e 182 ginásios, porque na época, até 11 de agosto de 1971, com a reforma criminosa do ensino, a nossa estrutura de educação era outra. Isso aí eu deixo para o Noé fazer um trabalho, depois eu falo com ele, porque ele é professor, é mestre, e ele pode fazer um apanhado legal sobre isso. Cada um com as suas competências, né? Fica melhor. Aqui é para mim falar desse grande brasileiro. E faz o quê? Começa a reforma agrária. Começa a reforma agrária para valer. Inclusive, para os puristas de plantão, o Brizola vai e senta a caneta e senta o serrote em reservas indígenas, que eram desproporcionais à população indígena da região. Ele inclui na reforma agrária reservas indígenas. Só para vocês verem que 1,8% da população era dona de 48% das terras. 48% das terras pertenciam a 1,8% da população. E ele não faz por menos. Eles doam 1.082 hectares, que é uma quantidade substancial de terra, de uma propriedade deles, da família da esposa dele, para a reforma agrária. Exemplo tem que vir de casa. E assim ele vem para o Rio de Janeiro e se candidata a deputado federal pelo Rio de Janeiro, já com o cunhado dele, presidente da República. E ele faz a campanha da legalidade, antes ainda como governador, ele faz a campanha da legalidade, isso de metralhador em punho, ele faz a campanha da legalidade.
e depois se elege deputado federal. Estou falando de cabeça, gente. Aqui, como eu falei, não tem anotação. Anotei o nome dessa emenda aí, porque era difícil de falar, só isso. Ele vem para cá, é eleito com a maior votação proporcional, se não me engano, até hoje, da história de um estado, de um deputado, de outro estado esse que ele viria no futuro, depois vinha ser governador, mas isso a gente conta para frente, né? E aqui ele começa, aqui existe um divisorzinho de águas que não é contado, dobra da história. Ele defendia João Goulart, mas ele não concordava com João Goulart. Brizola, isso aqui é de quem está de dentro, quem sabe muito bem, Brizola já andava às turras com João Goulart. João Goulart andava namorando com os Estados Unidos e ele sempre falou: os americanos são imperialistas e não dão espaço para ninguém. Brizola foi meio que isolado. Brizola estava lutando por conta própria. Ele aluga espaço na Marinque Veiga, cria a rede da legalidade, de rádio também, do jeito que a gente está fazendo aqui. Mas nesse momento ele é uma pessoa meio maldita dentro de uma parte do PTB. Porque o grande medo em relação a Brizola é que Brizola sempre teve boa penetração nas Forças Armadas. Brizola teve meios de transformar a revolução que eles chamam, que foi o golpe de 64, num banho de sangue. E não fez porque João Goulart preferiu vagar a presidência e meter o pé. Ele sem alternativa, ele sem essa liderança de presidente, ele também não vê outra alternativa a não ser fugir. Os detratores dizem que ele fugiu de mulher, vestido de mulher. É uma mentira, mas se verdade fosse, teria mais ainda a minha consideração. Porque macho de verdade, ele mostrou em 26 de dezembro, essa data eu lembro, de 63, quando ele pegou um tal de Davi Nasser. Davi Nasser era o que hoje? Um Diogo Mainardi da vida, que simplesmente atacava o Brizola dioturnamente, era da mídia amestrada, né? Era da mídia amestrada, né? E fazia de tudo contra o Brizola entrou na justiça contra ele só editoriais, ele pertencia aos Diários Associados, que na época era a Globo da época, né? Era a Globo da época. O dono dos Diários Associados, me fugiu o nome dele agora, daqui a pouquinho vai aparecer, muito conhecido, uma figura, um verdadeiro pulha, um canalha, apoiava tudo isso aí e dava plenos pulmões esse Davi Nasser. E esse jornalista não fazia por menos não, o Davi Nasser era grande, espadaúdo, metido a andar com polícia, com matador, com isso, e falava que o Brizola sabia onde ele morava, aonde ele residia, e ainda brincou, né? Num artigo, no meio de 63, ele falou que existia em Porto Alegre um prato que todo mundo conhecia, churrasco à Brizola, que tinha muita farofa e pouco peito. E ainda chamou ele de pangaré, falou: tu sabe onde eu moro, tu sabe onde eu trabalho e pode vir ajustar a junta comigo, você não vem porque tu é um covarde. Isso daí durou até dia 26 de dezembro de 63, depois do Natal, se não me engano foi no Galeão. Brizola que tinha 1,70 m de altura, não era alto, conhecia ele pessoalmente, mas era forte, troncudo, e uma coragem descomunal. Foi no Santos Dumont. O Davi Nasser estava tomando um café e ele olhou para ele e falou assim: se prepara para apanhar, filho da puta. E Brizola encheu ele de porrada. Encheu ele de porrada, saiu sangue por tudo quanto é lado, deu-lhe uma porrada no pé do ouvido e o cara era meio palmo mais alto do que ele.
fez o que todo mundo deveria fazer com esses jornalistas bandidos que estão por aí. Brizola fez. Depois de muito tempo ele disse que se arrependia, mas aí já era mais estratégico. Ele nunca se arrependeu. É mentira. Ele sempre contou isso aí mesmo, porque ele falou que a vontade era pior ainda. Isso aí ele fez com ele e fez com um deputado também lá de São Paulo, que entregou o partido, o PTB, para o... Eu esqueço o nome desse deputado. Esse deputado estava armado, quase puxou a arma para ele e o Brizola partiu para cima dele, deu-lhe umas porradas nele. Eu vou ver se ainda lembro o nome desse fariseu. Isso daí é uma das histórias de Brizola. E Brizola vai para o exílio. Quando derrubam o governo brasileiro, João Goulart recusa a luta e, para quem não sabe, durante todo o período de exílio, só nos últimos 6 meses, de 64 a 76, quando João Goulart morre em 76, provavelmente vítima da Operação Condor, ele tinha problema cardíaco, calcula-se que pegaram os remédios dele e contaminaram. E tem outra história que eu não posso contar aqui. Tem uma história por trás disso, que envolve família, envolve mulher, e eu não posso contar aqui. Não posso contar aqui porque daria processo e seria leviano. Então, João Goulart morre em 76. De 64 a 76, Brizola praticamente nunca dirigiu a palavra nem procurou, apesar de morarem perto no Uruguai. Ele só 6 meses antes que eles fazem as pazes, já avisando um acordão com Lacerda e com Juscelino. Juscelino mais ao centro, Lacerda à direita, e dessa turma toda só sobrevive Brizola. Só Brizola sobreviveu. Todos os outros foram mortos pela Operação Condor e todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe quem estava por trás disso. E não era Geisel. Geisel é limpo nessa história. Geisel não tem nada a ver com a Operação Condor. Uma hora a gente conta só essa história. Brizola volta em 79. Aí tem a história do golberia do Couto e Silva, o bruxo, o homem ligado à Globo, o homem que traía o trabalho de Geisel, que destruiu boa parte do trabalho de Geisel, que lhe toma o PTB e entrega para Ivete Vargas, que era uma figura desimportante, uma traidora do legado de Vargas, apesar de ser sobrinha em 2º grau, entregam o PTB para ele. Foi, acho que, a única vez que viram Brizola chorando em público. E Brizola funda o PDT. Funda o PDT, dá uma aula, dá um baile. Vina contou isso ontem com bastante propriedade, não vou repetir. Dá um baile, inclusive, é tão emblemática a vitória dele que os candidatos a governador no Rio de Janeiro em 85 eram Lisânia Maciel pelo PT, Miro Teixeira pelo PMDB, Brizola pelo PDT, Sandra Cavalcante pelo PTB e Gato Anguará pelo PDS, Moreira Franco. Bem, Brizola ganha, Moreira em 2º, Miro em 3º, Sandra Cavalcante, discípula de Lacerda, cavalo paraguaio, que saiu na frente, já estava eleita, e foi caindo, e Lisânia Maciel ficou em 5º lugar. Pois bem, tanto Miro Teixeira quanto Lisânia Maciel viraram brizolistas e foram fiéis a Brizola até a sua morte. Miro Teixeira pode ter os defeitos que for, mas é muito mais digno, muito mais homem, conheço ele pessoalmente, do que Marcelo Alencares e César Maia. Estou falando de Rodrigo Maia agora não, tá? É César Maia o pai, porque esse daí é um traidor de Brizola, do legado de Brizola. E na época foi muito engraçado, porque o Moreira Franco contratou uma agência dessas DPZ da vida, caralho, botou dinheiro pra caralho, dinheiro era o homem para ganhar a eleição para o establishment, e tudo era uma polarização entre Miro e Sandra. Eu vou lembrar só esse detalhe aqui, Miro e Sandra. E ele lançou um jargão muito bonito, nem Miro nem Sandra, para seu governo Moreira Franco.
Nós que éramos gaiatos, não tínhamos publicitários, tínhamos só o peito e a coragem, a gente lançou o nem Miro, nem Sandra. Para ser franco, nem Moreira. O negócio é Brizola na cabeça. E assim Brizola ganhou em 82, entrou para o governo do Estado, acabou com a máfia das escolas, da montagem e desmontagem todos os anos das arquibancadas das escolas de samba, que era um núcleo de corrupção. A Mills e outras, a Rory e outras devem ter adorado, né? E lança o Sambódromo, que virou simplesmente uma coqueluche nacional. Toda grande cidade hoje tem um sambódromo. Acabou aquela história de alugar andaime. No Rio de Janeiro passavam metade do ano, era aquela porra daqueles andaimes ali sendo montados e desmontados. Mal desmontava, já vinha para montar de novo. Ele acabou com isso. Ele encampa as empresas de ônibus. Ele faz os CIEPs. E não havia reeleição nessa época, ele lança Darcy Ribeiro para seu sucessor. E o PT, como sempre fez, sempre a favor do establishment, mesmo fingindo ser oposição, sempre falou mal dos CIEPs, sempre falou mal do modelo educacional, porque o modelo educacional bom foi o que o Haddad montou, e ainda tira a onda dizendo que foi o maior ministro. Pegou tudo quanto é botequim e birosca desse país e deixou emitir certificado de terceiro grau para gente que não tem qualificação para ser empacotador de mercado. É isso que aconteceu. Eu tenho muito para falar de Brizola. Para Brizola eu teria que falar 2 dias seguidos. Eu vou ficando mais ou menos até 89, quando o PT, fazendo mais uma vez o trabalho das elites, não que o PT não tivesse direito tecnicamente todo mundo tem de lançar candidato, só que uma oposição para acabar, para varrer para debaixo do pano ou limpar a área, seria Brizola presidente. E vem Lula e se lança candidato, e Brizola comete o único grande erro da sua vida. Erros ele cometeu muitos, eu também cometo, todo mundo comete. Ele comete o grande erro da vida dele, de simplesmente apoiar Lula no segundo turno de 89. Nesse momento, ele passa o cetro da oposição para o PT, esse partido canalha, corrupto e vendido que está aí. Tem muita gente boa, e essa muita gente boa tem que estar de alguma forma de saída desse grupo que se formou aí. Ele, sem querer, movido pelo coração, pela paixão, pelo amor ao Brasil, ele falou: moleque, tu tirou minha presidência, tu agora tem que ganhar. Mas Lula foi lá para perder, Lula não foi lá para ganhar, Lula foi lá para tirar o Brizola. Mesmo que Lula não soubesse, ou se soubesse, não vou entrar no mérito da questão. Lula foi para perder. Lula é o representante dos Césares, é o representante do Império Romano dentro do local nativo. Lula veio para dividir. Lula dividiu o PT, criado e incensado com provas robustas por Golbery, Couto e Silva, que não queria a figura de Brizola de jeito nenhum, em hipótese alguma, né? Com medo até de Brizola ainda ser aquele Brizola de antes e perseguir a todos. Não era mais, foi um erro de avaliação também. Brizola já não era mais aquele. Brizola já tinha entrado para a Internacional Socialista, tinha mudado tudo, tinha mudado o rumo dele, amigo íntimo de Mário Soares, nunca renegou o trabalhismo, o nacionalismo antes de tudo. Os seus atos frente ao governo do Estado mostram isso. Sua última grande obra foi fazer a linha vermelha. E ao contrário do bandidaço César Maia, que fez a linha amarela e no dia da inauguração entregou ela a troco de ouro, à base de propina para uma empreiteira, uma concessionária, Brizola manteve a linha vermelha. Se não me engano, o estatuto de criação da linha vermelha vai para o limite legal, jurisdicional, que são 99 anos sem pedágio. Ou seja, o carioca ainda tem pelo menos uns 80 anos, 80 ou 70 anos para curtir de linha vermelha, sem pedágio, porque Brizola sempre se preocupou com o povo.
com todo o povo. Até dizer que Brizola implementou a violência no Rio de Janeiro. Brizola não era identitário. Brizola proibia a polícia de enfiar o pé na porta do pobre. Brizola nunca cercou a polícia de combater o crime. Nunca. Nunca. Ele combateu o mal policial. Quando você vê um policial falando mal do Brizola, ou é ignorância, ou é porque está com as mãos sujas. Brizola nunca fez isso. Tá? O resto é história, gente. Isso aqui é só uma homenagem. Estou meio rouco, estou meio afônico, talvez um pouco de emoção. Hoje quem dá a pauta são os meus amigos dos outros canais, porque hoje eu sou São Leonel Brizola. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer. Ficou muita coisa para contar ainda, mas contar a vida de Brizola em 30 minutos é uma pretensão que eu não tenho, nem ninguém tem. Até amanhã, gente.